Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e muita gente tem perguntado, né, quando eu vou trocar de Mac, né? Se não tá na hora, que o meu Mac é o MacBook Pro de 14 polegadas com chip M1 Pro. Muita gente perguntando, pô, mas não tá na hora de trocar? Hoje eu vou falar como anda esse computador depois de 1 ano e 9 meses de uso, quase 10 meses, né? Como está o dia a dia com ele, se valeu a pena, o que eu fiz realmente uso, o que eu não fiz uso, e se eu estou com vontade de trocar, mais do que vontade, necessidade de trocar ou não. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, com o passar do tempo e quase 2 anos de uso, a maçã acabou sumindo aqui do meu MacBook. Acabou dando lugar ao meu amigo Bob Esponja. Mas o que eu posso dizer sobre esse computador? Primeira coisa, vamos falar da parte estética, tá? Essa cor, hoje eu acho que eu não pegaria, apesar de ser a cor que todo mundo mais gosta, é a mais comum, eu gosto daquela mais prateada, tá? Porque eu acho que aparece menos a gordura ali, as marcas de uso do dia a dia. Claro que você passou um paninho, tá novo, mas eu sinto que ele ficava menos marcado, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com relação às conexões, tá? Então aqui realmente faz uma diferença imensa, fez para mim. Primeiro, vamos falar, tá? O que eu não usei. HDMI, realmente eu não usei porque eu trabalho somente com essa tela e com a tela de um iPad. As minhas duas telas são essas, há praticamente esses 2 anos quase, então não faz diferença para mim ter isso aqui, mas ao mesmo tempo é útil, é legal, é saber que ela está aqui, amanhã, se mudar a minha necessidade, eu não preciso de nenhum adaptador. USB tipo C, eu tenho uma deste lado, isso até é uma vantagem bem interessante com relação ao modelo Air, e duas aqui. Então, primeira coisa que para mim faz todo sentido é poder carregar ele por este lado ou pelo outro. Então, ou eu carrego por aqui, posso carregar e carrego normalmente pela MagSafe, mas se eu não quero levar o cabinho a mais, eu quero só um cabinho USB, que aí eu posso usar para várias coisas diferentes, eu posso carregar por esse lado ou por esse, e isso quebra um galho imenso. Leitor de cartão de memória. Como eu gravo os vídeos do canal não somente com o celular, mas também com uma Osmo Pocket, é muito bom ter o leitor de cartão aqui, me quebra um galho imenso, tá? Então, da parte mais aparente do hardware, isso é o que chama mais atenção. Uma coisa que isso acho que todas as empresas deveriam seguir, né? Isso da Apple, é você poder abrir com uma mão só, sem tombar o equipamento para o lado. Bom, desbloqueio por digital para mim é perfeito, excelente, prático, super útil. O trackpad também é um trackpad acima da média. Quem já usou esse trackpad sabe que ele é muito superior a qualquer trackpad que você tem em Windows, computadores com Windows. Então, tem um motorzinho aqui embaixo, o clique não é um clique plástico, é um clique que é um retorno desse motorzinho, tanto que quando você desliga esse computador, esse trackpad fica rígido, você não consegue ouvir nem sentir o clique mais. Então é muito legal de usar, é uma experiência que nenhum outro fabricante conseguiu reproduzir até agora. Com relação ao teclado resolvido o problema, né, que tinha nos MacBooks antigos, né, esse teclado está num tamanho bom, com um clique agradável, não dá nenhum problema, e gosto muito das teclas aqui superiores, um pouco maiores do que o normal, que antes era aquela pequenininha. No Air também é uma meia tecla, né? Então eu gosto muito desse formato de teclado, não ligo para o fato dele ser internacional. Para ser cedilha aqui, você só precisa clicar aqui e no C, sempre isso e isso, e o resto, toda a acentuação está exatamente onde ela está marcada. Eu já acostumei a usar dessa maneira, não me atrapalha em nada. Falando de tela, tá? Eu trabalho numa varanda, gente, ó. Então, assim, tem muita luz, ó. Agora eu tô com uma luz, com sol batendo aqui na varanda, mesmo com a persiana, e a tela fica com uma luminosidade excelente. Tenho que deixar no máximo? Sim, não tem como escapar, né, gente? É um sol senegalês aqui em São Paulo, mas
eu consigo utilizar tranquilamente, visualização ótima. Acabei me acostumando com esse notezinho aqui, não acho que ele está no formato correto, poderia ser melhor, poderia ser um pontinho ali de câmera apenas, mas ok. Me acostumei, eu acho que acabou virando uma espécie de identidade visual do equipamento, né, que segue outros equipamentos, outros iPhones anteriores, mas eu queria ver isso aqui virar uma Dynamic Island, por exemplo. Eu acho que pode ser, virar ilha dinâmica ia ficar bem legal, mas não me atrapalhou. É aquela história, eu prefiro ver o copo meio cheio, né, de eu ter ganho esse espaço aqui nas laterais, do que o copo vazio, de eu ter perdido meio vazio o meio, tá? Mas assim, gosto muito, muito dessa solução. Esse modelo aqui, ó, de 14 polegadas, ele tem uma ventoinha dentro dele. E o que isso significa? Que você consegue manter o desempenho por muito mais tempo do que um modelo Air, por exemplo, que não tem essa ventoinha. Nunca ouvi essa ventoinha direito, você tem que encostar a cabeça aqui para ouvir ela de fundinho, mesmo editando o vídeo em 4K 30 ou 60, tá? E assim, tranquilo, ele mantém o desempenho, eu não estou sentindo nenhum grande absurdo, mesmo depois de algumas atualizações. Estou editando o vídeo no Final Cut, normalmente faz... Cada 1 minuto ele demora, sei lá, um pouquinho mais de 1 minuto, 1 minuto e 20 talvez, 1 minuto e 10 para renderizar. Então é quase 1 para 1 na maior parte do tempo, fica quase 1 para 1 ainda porque eu tenho feito bastante correção de cor e tenho usado aquele recurso de você, aqui ó, até mostrar para vocês, pegar aqui um vídeo, aquele recurso de você isolar a voz. Isso consome bastante recursos do computador, foi inclusive o motivo de eu ter saído do Air para esse computador, tá? Antes de usar esse recurso, o Air aguentava muito mais, comecei a usar isso aqui, depois comecei a fazer correção de cor, aí complicou. Aqui eu tenho um desempenho excelente, mesmo usando esses dois recursos, ó, multitarefa com tudo aberto aqui, um monte de coisa, com várias abas, usando o Chrome, porque aí eu consigo sincronizar, né, o que eu estou fazendo em outros equipamentos com Android, como Android, por exemplo. Então, para mim, acaba valendo muito a pena. Bom, com relação a processador aqui, o Pro de 2021, vamos abrir aqui um comparativo só para vocês verem o Pro de 2021, isso é benchmark, tá? Mas é bom para ter uma ideia, né, das diferenças. Com o Pro com o M3, lembrando que o meu é o M1 Pro, tá? E com 8 core, que é o de entrada. Então, eu tenho aqui em multicore 10.300, em single 2.364. E aqui, o modelo equivalente seria esse mais de entrada, aqui com 11 core, o Pro. Em single core, eu tenho, olha, uma bela diferença, né, de 2.300 para 3.087, e em multicore eu saio de 10.000 e vou para quase 14, tá? Então é uma diferença significativa, é uma diferença que com certeza deve ser bem notável, mas eu vou ser muito sincero, no meu dia a dia essa máquina continua mandando muito bem. Então, provavelmente se eu for vender essa máquina que está inteira, que está perfeita, que está me atendendo, eu vou vender essa máquina, vou pegar bem menos, né, do que eu paguei, entendeu? Então é possível que acabe vendendo, sei lá, por 6 ou 7 mil reais, se der muita sorte, talvez 8, para chegar numa máquina equivalente a essa daqui, que seja essa mais de entrada, para pagar 13 mil, 12 a 13 mil comprando de importador. Então é complicado, né? De 8, se der sorte, para 13, temos aí 5 mil reais aí de diferença. E seria interessante fazer a troca, mas para evitar perder mais dinheiro com esse cara aqui. Mas no momento não é necessário, tanto pensando em performance. Claro que aqui eu vou ter uma performance bem mais robusta. Aqui já está mandando muito bem, imagina num M3 Pro, tá? Então eu vou ter um resultado bem melhor, mas hoje eu não estou sentindo gargalo nessa máquina. Eu sei que eu ia ter uma performance melhor numa máquina mais nova, mas como não tem gargalo,
e a diferença, nada, deve ficar entre 5 até 7 mil reais, dependendo de quanto eu conseguir vender essa máquina, eu vou ficando com ela, eu vou usar o máximo do tempo que eu conseguir, e se bobear ainda, ela fica em casa. Eu passo para a esposa, porque o meu MacBook Pro de 13 polegadas, que deu aquele problema de luz de palco, ainda não morreu. Ele ainda continua firme aqui, mas uma hora ele vai morrer. De repente aí chega a hora de eu passar essa máquina para a esposa, que faz mais sentido do que vender barato para alguém e para comprar outro modelo, já que vai ter que trocar daqui a um tempo o MacBook Pro de 13 polegadas. Então hoje a situação é essa. Como ela está me atendendo muito bem, com muita folga, eu vou ficar com essa máquina o tempo que eu conseguir, e assim que o computador da minha esposa nos deixar, né, for dessa para uma melhor, aí sim chegou a hora de passar esse modelo aqui para ela e pegar um novo de 14 polegadas. Por que não o de 16? Por conta de tamanho e peso, tá? Também o custo, óbvio, é um ponto a se considerar, mas tamanho e peso, eu não acho que tem nada melhor do que esse de 14 polegadas, apesar de ser um pouco mais gorducho aqui, né? Dá para ver aqui que ele é um pouco mais gordinho do que o Air, mas ainda assim, eu acho que é um equipamento que não somente a relação custo-benefício, mas o peso e tamanho de tela, tudo, ele é um equipamento excelente. Ele está num meio de caminho entre um computador mais compacto, mais leve, que seria o Air, mas com todo o poder, né, de fogo de um equipamento mais pesadão, que seria o Pro de 16, tá? O MacBook Pro de 16 polegadas. Então, aqui fica confortável na mochila, é leve, a fonte é menor, acaba sendo menor, e é um equipamento bem agradável de levar aí para cima e para baixo, com uma performance excelente. Pegaria mais do que de 16 de RAM no novo modelo? Não, eu acho que é suficiente. Como vai ter ganho no processador, eu acho que 16 de RAM ainda é bom, até porque 32 aí o preço fica mais inviável ainda, mas 16 de RAM eu acho que é excelente. E é isso. O aparelho aqui continua mandando bem, continua editando o vídeo com folga. Inclusive um ponto interessante, quando você coloca aqui ele para editar vídeo e tira ele da tomada, ele mantém a performance, coisa que não acontece com outros computadores. Então, gente, isso aqui é um monstro. Outro ponto interessante, apesar dessas colunas de alto-falante serem estreitas, né, parecem bem estreitas, gente, o que tem de grave esse computador, o que tem de som grave é uma coisa absurda. Então, o áudio é absurdo e não tem nada parecido, nenhum notebook de nenhuma marca, outra marca, inclusive o Air não chega nem perto dos graves que eu tenho aqui. Então realmente, gente, quem gosta de áudio caprichado aqui não tem nem o que falar. Então é isso, por hora fico com ela mais um tempo, mas posso dizer que esses quase 2 anos de uso só me deram alegria, não tive uma dor de cabeça, de performance, um problema, um defeito, e vou continuar com certeza por muitos anos aí com essa máquina aqui em casa, seja comigo ou seja com a minha esposa quando a dela nos deixar, né? Que ainda ela está resistindo, mas uma hora ela deve ir embora. Então, quando ela for embora, essa aqui com certeza tem grandes chances de ir para a esposa. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de quase 2 anos, né? 1 ano e 9 para 10 meses do MacBook Pro de 14 polegadas com chip M1 Pro e 16 de RAM e 512 de armazenamento, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.